queridos, temos brasileiro nas quartas de final e não apenas brasileiro, mas também saudita está lá. Porque teremos uma quartas de final da Copa do Mundo de Clubes que será entre Fluminense e Al Hilal. Eu acho que quando começou a competição, muita gente não achava que chegaríamos neste momento do torneio com esta eliminatória. Mas sim, ela vai acontecer. Eliminatória eu não achava, mas na minha simulação eu botei o Fluminense nas quartas de final. Toma, você botou também? Não. Nas quartas a gente chegou a falar que o Fluminense podia ser, pelos confrontos, o brasileiro que ia mais longe. Eu lembro de falar isso no de placa. Muito que bem. Ou no prorrogação. Agora então vamos ver aqui. O mano a mano não quer dizer que... eu nunca sequer sonhei. Na simulação pós-mata-mata definido, não tinha projetado o Fluminense nas quartas, não. Pois então, vamos botar frente a frente os dois times. O mano a mano não significa quem vai avançar, apenas individualmente uma análise. Roda a vinheta. Vamos lembrar aqui o seguinte, o Fluminense mudou a sua escalação para jogar contra a Inter de Milão. Mas as entrevistas, tanto do Renato quanto do Thiago Silva, por exemplo, falaram ali de uma alteração para espelhar com a escalação, com o esquema de jogo da Inter. E aí, na oportunidade, o Renato veio com 3 zagueiros. Como não imaginamos que vá fazer isso contra o nosso grande Al Hilal, voltamos para a escalação tradicional, digamos, do Fluminense com o Renato, pra gente ver frente a frente aqui quem vai. E tem uma outra questão, se você pega o mapa de ações do Al Hilal, o lado direito dele contra o Manchester City foi um troço inacreditável, com Cancelo, com Milinkovic, Savic e Malcom. Então, assim, eu imagino que o Renato vai fortalecer o lado esquerdo, e o Canóbio é um cara que briga, tem uma capacidade de recompor, então nós pensamos assim, vamos acertar. Isso que a galera precisa entender também, né? Que tomei uma xingada esses dias aí, menino. Não, a gente aqui projeta, a gente não tem um... Bola de cristal. Não, a gente nem bola de cristal, nem um informante dentro das comissões técnicas para saber que time vai jogar, né? Ia ser uma loucura, inclusive. Fábio ou Bono, ô Bruno Formiga? A gente vai pelo que estão jogando no Mundial, pelo momento recente, a vida e tem obra. Todo mundo aqui à nossa disposição, quem a gente escala pro jogo das quartas de final da Copa do Mundo. Fábio. Isso. Vitor Sérgio. Eu acho que os dois estão muito bem, mas eu vou de Bono. Acho que o Bono tá num nível superior. Inclusive, o Bono fez uma defesa de Circo de Soleil no jogo contra o Manchester City, que é um troço inacreditável pra mim, a defesa da Copa do Mundo. Teve gente comparando com aquela defesa que o Grui faz contra o Barcelona de Guayaquil. Não. Mas é diferente. A do Grui é muito mais difícil. Eu também acho. Também acho. Mas acho que aquela lá é o contorcionismo que o cara fez para fazer a defesa. Ele praticamente caminha com as mãos, né? Porque ele precisa dar umas passadas com o braço para poder chegar com o outro. Aquilo ali é Circo de Soleil. Se um de nós faz aquilo, já é caixão e vela preta. Você faz aquilo. Se eu me agacho, eu já desmancho, pô. Imagina faz na defesa. Eu já desmancho. Desmantela o Formiga. Puta que pariu. Nos outros tu teve uma vida fácil danada, né? Vai complicado, porque a tendência é afunilar, né? Putz, qualquer um aqui tá bem escolhido, tá? Tem pressa não. Puta merda. Eu vou com o Fábio. Um histórico gigantesco, né? Bom goleiro há 547 anos. 44 anos tem o Fábio? 44. É isso, não é? Né? 44. O Fábio joga bem há 24 o Bono anos. também não é garoto, né? O Bono tem 38, se eu não tô enganado. Tudo isso, cara? Não, tá Vitor conservado, Sérgio. viu? O Bono não tem 38 nem a pau, velho. O Fábio tem 44, bota o Bono. o Bono... Não. Pô, eu chutaria que o Bono tinha tem 34. 28. Eu diria 30. 34. Tem 34. Mas mesmo assim tá conservado o Bono, viu? Que tem cara de moleque. 34, eu confundi. Tá. O Fábio, então, está eleito. Samuel Xavier ou Cancelo? Acho que o Samuel tá muito bem, mas o Cancelo é outra prateleira de jogador pra mim. Cancelo. E aí? O Cancelo é aquela... tá na prateleira do craque insolente, né? Às vezes. Ele tem a capacidade, mas não é sempre que ele tá afim de usar, né? Indolente. Ele mete uma meiota baixa, às vezes, não mete também? O nosso Trent lá mete. Não, isso sim. O Cancelo também? Eu acho que o Cancelo, eu acho que às vezes na cabeça dele, eu acho que ele é o Pelé da lateral direita. Então acho que às vezes isso gera. Mas e da esquerda, muito, né? Se botar ele na esquerda, acho que é o Pelé da esquerda também. Também vai. Ele se perguntar pra ele, ele fala assim, eu sou o melhor lateral direito do mundo e sou... isso. Imagina quando ele parar e rolar aquele TikTok, Cancelo ou Carlos Alberto, Cancelo ou Beckenbauer. Craques que não...
Ignacio ou Koulibaly? Não, aí fica e difícil. A gente tá aqui achando que o Ignacio pegou esta vaga de titular, se pegar, mesmo sendo tá bem entregue. 2 zagueiros. Mas acho que talvez a zaga das oitavas seja Koulibaly e Thiago Silva, né? A atuação do Koulibaly no Mundial como um todo era um que podia estar no alto nível europeu se quisesse. No jogo contra a Inter, tu achou que o Thiago jogou melhor que o Ignacio? Acho que no mínimo a mesma coisa. Tá, perfeito. Agora o nível de cobertura, de organização, viu o levantamento do SofaScore mostrando que ele simplesmente não fez falta e nem tomou drible na Copa do Mundo, pô. Se é o Van Dijk, a galera tá dizendo que é candidato a melhor do mundo. Mas como é Thiago Silva, aí não serve. E o papo dele com o Renato. Não, é fantástico. Tudo naquela conversa é maravilhoso. É muito tem maneiro. A liderança dele de tomar a iniciativa, tem a liderança do Renato de ouvir numa humildade gigante. Eles jogarem a própria pelo postura Arias. do Everaldo e do Lima, né? Exato. Porque o Everaldo falou, não, eu faço. E quem faz a esquerda? Eu? O Lima já também, mete, né? E aí você tem a sensibilidade do líder, do outro em ter a noção, a leitura técnica ali. Aí o pessoal fala, é futebol em estado puro. Cara, não tem só a sensibilidade da coisa amadora ali de um time de amigos, mas tem o profissionalismo da leitura do que precisa, da entrega que é necessária, de um pelo outro ali. Pô, tem um resumo muito bom do que é futebol bem jogado e com sensibilidade, né? Que eu acho que é a melhor coisa que o Renato tem. E tem muita gente chata, seria muito legal mesmo que o Fluminense tomasse a virada nas duas finalizações da Inter. Eu acho que se é eliminado vai para outro lado, viu? Não, então, é isso que eu tô dizendo. Porque Claro sempre que tem. assim. A galera Claro que tem, mas o que eu tô dizendo é que... olha a zona. O que eu tô dizendo é que a minha opinião seria a mesma, que o Inter fizesse as duas, pra mim seria. É isso. Pra mim seria. Ignacio ou Koulibaly? Vai de Koulibaly também? Então, cara, é uma pena porque os últimos 3 jogos aí do Ignacio são coisas espetaculares, mas eu vou de Koulibaly, que acho mais zagueiro. Cara, o Ignacio contra a Inter foi um negócio... Cara, o que o Koulibaly fez contra o City, meu irmão, nossa senhora. Thiago ou Tambaqui? Aí não tem como, né? Thiago ou... Qualquer um. Thiago. Então, aí, na verdade, o derrotado nesse confronto, você sabe quem é, né? Quem? É a produção, que ia ferrar a gente se botasse Thiago Silva contra Koulibaly. Mas aí esquece. Ela se ferrou e não vai trocar, porque já está gravado. Mas o derrotado, não pode. Você não pode perguntar. E eu posso não responder. O Abel lá, durante o Mundial, falou, você não quer fazer uma outra pergunta? Não. Então, você pode perguntar e eu posso não responder, pô. O entrevistado é que diz se ele quer responder. Ô, Formiga, você não vai me deixar sem essa resposta. Thiago Silva ou Koulibaly, você escolheria quem? Thiago Silva, pra mim ele é o melhor zagueiro da Copa do Mundo de Clubes, pra mim é o Thiago Silva. Então é Thiago aqui eleito. Fuentes ou Renan Lodge? Renan Lodge. Tá bem? Aí acho que é mais jogador também. Sim, perfeito. Também? O Fuentes, o René jogou os 2 jogos, entre aspas, titulares, né? O Fuentes jogou contra o Ulsan, teve problemas ali na recomposição. E o Renan Lodge faz uma Copa do Mundo muito boa. O René tá suspenso, né? O René tá suspenso, o Fuentes vai jogar, suspenso pelo segundo amarelo, e o Renan Lodge faz uma Copa do Mundo muito boa. Renan Lodge, que também é mais jogador também. Vamos começar o meio campo com o Bernal ou com o Rubem Neves? Acho que ali é a questão Cancelo e Samuel Xavier. O Bernal fez uma partida fantástica no quesito ocupação de espaço contra a Inter. Muito do que a Inter não conseguiu fazer na região central, com o Di Marco afunilando, com o Lautaro se mexendo, foi por causa da presença do Bernal, mas o Rubem Neves é um outro patamar de jogador. Rubem Neves. É o Tuguinha? Não tem como, né? Vai brigar com outra galera aí, o Rubem Neves, e vai ganhar de alguns, vai perder de outros, mas numa outra prateleira. Muito que bem. Martinelli ou Cano? O Cano dos caras daí, né? Martinelli. É o Mohamed Cano, na verdade. Martinelli. O Cano com K e 2 Inclusive olhando N's. o campeonato, né? O campeonato, Martinelli. eu acho a Copa do Mundo do Martinelli muito boa, né? Também acho. O Cano lembra um pouco a Libertadores dele, que foi fundamental. Foi o grande fator de diferença quando ele entrou no time. Que na oportunidade ele ainda tinha o André, né? Sim, e aí o André chamava mais a atenção, eu acho, de alguma forma, assim. Mas esse Mohamed Cano, ele é um jogador muito interessante. Ele é alto, ele faz ganha muito bem na disputa, faz a projeção, a infiltração. Mas eu acho que o Martinelli, nesse momento, eu escalaria o Martinelli, tem controlado o meio, inclusive fazia uma partida fantástica contra a Inter, até se machucar, acho que ele saiu com câimbras ou sentindo alguma coisa ali. Pareceu cãibra e acho que aí o Fluminense perdeu um pouquinho até do controle do jogo. Inclusive nessa Copa do Mundo eu vi cenas que a gente vê muito pouco na Europa, raramente vê na Champions ou nos campeonatos europeus, que é os jogadores tendo cãibra, né?
Teve jogador de time europeu precisando do empurrãozinho no pé ali, que é uma cena rara da gente ver nas competições europeias. Aí a gente precisa buscar aí as explicações de temperatura, de calendário, não sei. Mas realmente é difícil ver. Nem na cera eles usam essa estratégia, né? Fazem de outra forma aí, chuta a bola para não sei aonde, arrumam o quiprocó, mas não tem cara se jogando para fazer. Se aconteceu na Copa do Mundo é porque os caras realmente estão sentindo. Nonato ou Milinkovic-Savic? Sou eu? É tu. Sou eu. Milinkovic-Savic, né? A partida dele... A gente tem falado isso, né? O Al Hilal, ele é um jogo, ele tem pelo menos ali os estrangeiros do Al Hilal. Ele é um time europeu. Os estrangeiros do Al Hilal, por exemplo, ele é um time, são estrangeiros de segundo escalão, alguns de primeiro escalão, né? O Milinkovic-Savic teve muito tempo para ir para times grandes, United fazendo scout, Juventus fazendo scout e tudo. E acabou que saiu da Lazio para a Arábia Saudita. Então ele é um jogador de um outro patamar, né? E o Nonato está muito bem também. E contra a Inter, por exemplo, né, quando ele tira o Canóbio, o Nonato foi o cara de chegada e ele chegou para frente várias vezes bem. Mas o Milinkovic-Savic é um outro patamar de jogador também. O Milinkovic-Savic, inclusive, falou em entrevista, eu acho, tal, meio que... E aí, vocês vão rever agora os conceitos de vocês? De que eu vim para a Arábia para me esconder? Não sei se foi para se esconder, mas ele tinha um mercado ainda amplo e ele era um perfil diferente. Mas é um outro debate. Mas a gente deveria rever esse debate? Não, então... A verdade é que a gente já falou do Renan Lodge antes, que a gente às vezes dá uma escanteadinha pra seleção. O Campeonato Saudita, até aqui, ele tem uma disparidade gigantesca dos 4 principais times para os outros. Perfeito. Essa disparidade, a realidade ela está diminuindo. Porque começou a ser feito investimento também em outros times. Por exemplo, o Al-Qidsiya, que subiu, foi terceiro colocado, se eu não me engano. Foi terceiro colocado no campeonato. Chegou na frente do time do Cristiano Ronaldo, ou chegou empatado ali com a mesma pontuação. Então, o Neon, que está subindo da segunda divisão, já está para vir contratar um montão de franceses. Então, agora eu acho que o campeonato vai ter um outro nível, porque os outros times estão também... Outro nível de competitividade. Estão também se reforçando num nível para você gerar, sei lá, 8, 9, 10 times num nível muito bom. E aí, beleza, você melhora um pouco a percepção do campeonato. Acho que é se isso. Você olhar os últimos, eu lembro de ter feito logo no início, ali em 2023, tem 2 anos e pouco, com polêmicas vazias, MLS e Liga Saudita. Se você dividir, a MLS distribui mais campeões do que a Liga Saudita, que era altamente concentrada no quarteto ali, entendeu? Com as dominâncias. Então, enquanto competitividade, por mais que seja pior jogado para alguns, naquele momento a MLS tinha mais disputa, tinha mais estádio cheio, tinha mais jogador... Naquele índice da Opta de qualidade dos campeonatos... Isso 2 anos atrás, né? Qualidade dos campeonatos, a MLS, por exemplo, estava na frente da Liga Saudita. Agora acho que isso vai mudar. A tendência, eu acho que a Liga Saudita vai dando seta e em algum momento talvez passe. E aí tem que ver essa distribuição de campeões também, eles estão abrindo para a SAF, investimento com outros times, o governo vai tá bancando já uma galera da segunda divisão. Então, assim, existe um plano de médio e longo prazo aí, acho que a tendência vai se aproximar na Copa do Mundo 2030, a parada vai ser cada vez maior. A deles não sei depois 34, como é que vai ser, né? Mas... 34. A deles é de 34. O Morfi vai com o Milinkovic-Savic? Aí é complicado, né? Um cara que até foge da regra ali, foge da regra não, ele puxou outros também, mas era um cara mais novo. É diferente de, se você pegar, né, Cristiano, Firmino, Benzema, Mané, o Koulibaly, o Milinkovic-Savic, acho que estavam em outro lugar. O Mané Rubem Neves também. um pouco também, Rubem Neves. E Renan Lodge. A real é que o Al Hilal é um time europeu fora da Europa, né? Ele tem investimento de time europeu, elenco de time europeu, técnico europeu. Canóbio ou Aldalsari? Esse é o outro cara, esse não é o Salem, que é o cara que fez o Salem é um que jogaria na Europa também. O Salem é o melhor jogador da história da Arábia Saudita e fez o gol na Argentina, né, na Copa do Mundo. E é o batedor oficial esse tá machucado. Time, né? Esse tá machucado, é o Nasser, que faz um volante pela esquerda, às vezes contra o City jogou aberto na esquerda. Eu acho que em questão de importância pro time, acho versatilidade, eu vou de Canóbio. Canóbio. E a sua mascarinha, você vai com quem? Não é um confronto que me apetece muito, até porque acho que assim... Mas não é aquele que tu quer fugir pra votar? Tá... acho que eu fugiria não pela dificuldade, mas não pela dificuldade, não te emociona. Assim, não me emociona. Mas o Nasser não é titular, o Canóbio é mais titular do que o Nasser, né?
Então eu vou de Canóbio aí sem muito apreço. Tá, então Canóbio está eleito. O Arias ou Malcom, Vez? Uma pena não poder votar no Malcom, porque o Malcom está fazendo um campeonato muito bom. Mas o Arias está fazendo um campeonato de brigar para ser o melhor do campeonato. É o melhor do campeonato antes de começarem as quartas? Acho que eu não me lembro de nenhum nome que você possa falar que é melhor que o Arias no campeonato. Não me lembro. Você tem, de repente, para pensar num Bellingham, que fez bons jogos muito bons. Você tem para pensar, de repente, num... O próprio Thiago Silva. Deixa eu ver. Num Thiago Silva. Você pode pensar num... O Gonzalo lá Kimmich. tá jogando bem. Você pode pensar num Kimmich. Você pode pensar num Kvaratskhelia. Mas eu acho que o Arias até aqui... O Kvara pode ser que daqui para frente, né? Porque, mas lá, primeira rodada... Pô, mas a primeira rodada ele jogou pra caramba contra o Atlético de Madrid. Mas é tudo uma lerdeza que jogou muito contra o Botafogo. Foi o melhor do PSG contra o Botafogo. Acho que foi o único que tentou alguma coisa. O Real é candidato também, tem 3 gols. Gonzalo Garcia, 3 gols e uma assistência. Ô, Morfi, Arias acho que seria voto cult mesmo assim. Arias ou Malcom? Arias não tem pra onde correr. Pra mim é o melhor jogador do campeonato. E o Malcom, assim, quando saiu, ele fazia uma partida soberba contra o City. Soberba. Tanto é que eu falei, cara, pô, se ele não pediu pra sair, é uma maluquice tirar. Aí depois veio a informação de que ele sentiu uma dorzinha na panturrilha e pediu pra sair. Então, mas, porra, a partida dele era brincadeira. Brincadeira. E agora, o Bruno Formiga? Cano, Germán ou Marcos Leonardo? Que voltou muito bem, né? A jogar muito bem o Cano, voltou ao normal, né? Ele só tem o ano passado fora da curva, pelo menos aqui no Brasil, mas o momento do Marcos Leonardo é iluminado, né? Assim, o jogo dele contra o City também, muito decisivo. É difícil, cara, assim, são jogadores de poucos toques na bola, acho até que o Marcos Leonardo se apresenta um pouco mais para participar, mas o jogo sem bola do Cano é muito importante. Eu acho que para agora, para amanhã, Marcos Leonardo. Você, Vez? Eu acho que o Cano, apesar dos números dele serem bons no ano, já tem 15 gols no ano, né? O que, se a gente considerar que nós estamos exatamente na metade da temporada, projeta fazer uma temporada de 30 gols, que é muito bom, né? É que o Cano fez 2 temporadas de 40 gols, mas uma temporada de 30 gols sempre é bom para qualquer um. Tirando o Messi e o Cristiano Ronaldo, porque naquela época, se eles fizessem 30, iam dizer, parou, caíram, é crise, não largaram, essas coisas, né? Mas para alguém normal, 30 gols é muita coisa. Mas eu não acho que o Cano já seja o jogador que já foi, talvez esteja ok, não ser, né? Porque a idade está chegando, o tempo está passando. Hoje, se eu tivesse uma vaga, eu iria com o Marcos Leonardo, que, contra o City ali, fez 2 e, teve outros 2 que passou muito perto. Mas vou te falar, o menino Cano, da onde tá, ele chuta, né? Ave Maria. Eu gosto. Às vezes dá uma irritada, imagino eu, torcedor aí, mas eu gosto. Tem muita gente falando, se é pra levar o Richarlison pra seleção, tem que levar o Marcos Leonardo. E acho que se fizer esse parâmetro de comparação, os outros têm razão. Tudo bem, mas qualquer atacante, em qualquer lugar que não esteja sendo convocado, as pessoas falam esse texto. Se é pra levar o Richarlison, leva o... Se é pra levar o Richarlison, leva e inclua o nome de um atacante que fez um jogo maneiro. Eu acho que é justo levar o Igor Jesus. Antes de levar o Marco Leonardo, acho que é justo levar o Igor Jesus. É outro que entrou nessa lacuna aí que eu tô dizendo. Esse texto e a lacuna pra você completar. Assim, a primeira convocação do Ancelotti... Eu amo o Igor Jesus. A primeira convocação do Ancelotti só teve um centroavante e levou 5 zagueiros. Eu acho que fazia muito mais sentido você levar os 4 zagueiros, que normal, e ter levado um segundo atacante, que acho que deveria ter sido o Igor Jesus. Eu nem acho que a convocação do Richard tivesse problemas, não. Eu acho que para um jogador que ele conhece, que ele gosta, beleza. E para uma primeira convocação, chamou, não foi bem, tem que ser reavaliado. Mas eu acho que o Igor Jesus já tinha que ter sido chamado, porque já estava jogando muito bem. E eu acho que tem um negócio, eu não sei se no caso do Ancelotti, tá? Mas acho que tem um negócio aí que era esperar o Pedro pra Copa, o Pedro vai ser o cara da Copa e tal, e agora a gente tá um ano da Copa, a gente não tem o Pedro jogando no seu... O Pedro não é o novo nem do Flamengo hoje, né? Então... Eu acho que hoje é loucura falar do Tudo Pedro, bem, mas a gente pensou isso boa parte do tempo, assim, ele vai recuperar e ele vai ser o 9, porque ele é o diferente, Enfim, Renato Gaúcho ou Inzaghi? Rapaz... Os dois conseguiram modificar seus times e conseguiram levar, caramba, para um jogo, né? Para um jogo. Que a gente podia ter tido já esse confronto, né? Se o Inzaghi continuasse na Inter. Verdade. Mas... Para um jogo... Caramba, para um jogo eu acho que eu vou de... Você acha que a Inter teria sido muito melhor contra o Fluminense se o Inzaghi fosse técnico? Não.
Não, acho que o fim de ciclo já estava marcado. Tá, né? perfeito. Acho que não mudaria muito. Caramba, quem que eu vou? Para um jogo, acho que eu vou de Inzaghi. Simone. Vai com quem? Eu vou de Inzaghi também. Acho que tem mais repertório e isso me passaria mais segurança para um jogo, apesar de que o Tu acha que tem mais repertório? Eu acho. Eu acho que tem mais Eu repertório. tenho dúvida se ele tem mais repertório, vou te falar. Eu tenho dúvida. Nesse nível, talvez, eu acho. Tudo bem, mas mais repertório, eu acho que não, inclusive. Eu diria que mais do que dúvida, eu diria que ele não tem. Então, nós temos o seguinte, famoso 1, 2, 3, 4, 5, 6-5 no time, no campo, e 7-5 contando o treinador. Eu acho que se pegar o nível de investimento, tá um ótimo negócio. 6-5 pro Al-Hilal. Pro Al-Hilal. Eu acho que tá de muito bom tamanho aí e tem jogo, né? Mostra que tem jogo. Sim, com certeza. Fábio, Cancelo, Koulibaly, Thiago Silva e Renan Lodge, Rubem Neves, Martinelli, Milinkovic, Savic, Canóbio, Arias, Marcos Leonardo, treinados por Simone Inzaghi. Vejamos quem leva a melhor, a barata está completamente aberta e não fiquem putos se por acaso a escalação aí não for essa. A gente está gravando, a gente acertar os 22. projetando. Né? Tchau, beijo, até a próxima.